Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então agora vamos continuar esse vídeo, que deve ser o 11, com Jala e Prithvi. Então de alguma forma a gente falou que Akash é basicamente movido por Sattva, é manifestação de Sattva. Vayu tem Sattva e Rajas. O Agni também tem Sattva e Rajas, só que em proporções diferentes. A Agni tem um pouco mais de Sattva do que Vayu, então nesse sentido talvez fosse até mais apropriado a gente botar um N aqui assim ainda, mais dessa cor. E quando a gente chega no Jala, a gente chegou num reino novo, o reino de Tamas. Isso tem implicações importantes, e a principal delas é que existe matéria. Um estado M igual a energia, massa igual a energia, e eu já estou bateado já. M igual a C. Isso. M igual energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso vê o que o Vata faz numa pessoa. Então esse M aí dessa composição está aqui, né, por conta desse Tamas, que é o ponto fundamental aqui. Então vamos lá. De novo, qual é o atributo que você fala assim, cara, isso é a parada de aulas, assim, você fala assim, não consegue escapar de mim porque eu sei, assim, o ponto crucial da história. Se você tem o Akash como canal de consciência cósmica, o Vayu como movimento e o Agni como transformação, aqui você tem o quê? Coesão. E essa palavra é a palavra aqui. Mantenha as coisas minimamente próximas umas das outras de uma forma consistente. Aí a pessoa depois vai perguntar, pô, mas a Terra não é coesa também, não? Mais ou menos, a Terra é quebradiça. Se você for ver a Terra quando está seca, ela é esfarelamento, tá? E depois a gente vai ver que Kapha é justamente a ação de Jala em Prithvi gerando argila. Mas por enquanto, o que a gente quer fundamental aqui é esse princípio de coesão, ok? Então, vamos ver assim, o que fundamentalmente assim, a gente precisa dos atributos que a gente pega com a nossa lupa, ver. Ela é basicamente um solvente. Opa, não é essa cor. Ela é a capacidade de deixar um monte de coisa mais dura e mais difícil de andar boiando. Então, por exemplo, no sangue tem várias coisas que são mais densas, que são mais Prithvi. Só que o líquido deixa elas boiando, ok? Então ela é solvente. Ela pega energia em estado muito denso e imóvel e deixa ela móvel. Não é à toa que a água serve de background para a manifestação da vida. E tem um outro aspecto que é importante nessa história também, que ela é flexível. Então, se antes, por exemplo, o vento é flexível, o vento não é flexível porque ele não tem matéria para flexionar. Ele é adaptável. Ele está uma hora indo para um lado, outra hora indo para o outro. Mas a água não, a água consegue ir para um lado, consegue ir para o outro, sem que isso altere fundamentalmente ela. Você pega e põe num copo, ela assim instantaneamente se põe ali. Pega, derruba sobre o chão, ela se põe ali. Ela tem essa capacidade de adaptabilidade enquanto matéria, hein? Ok? Então a gente chama isso de flexível. Ela também tem um aspecto de ser gravitacional, ou seja, ela traz as coisas para perto dela. Por exemplo, você passa uma água, ela sai carregando um monte de coisa junto com ela e para num lugar só. Galera, vamos junto. Ok? E, em termos dos elementos aqui, ela é fresca, ela já não é mais fria, tá? Se em inglês, aqui ela é cool e aqui ela é cold, tá? Aqui é frio e aqui é fresca. Isso tem algum grau de diferença importante também. Ela é, pela primeira vez na manifestação da matéria, úmida. Ela é também
Aí vai vir a parte de tamas. Ela é devagar. Ela é macia. Ela é toda fofinha. Ela é nutritiva também. Ela é oleosa. Instável, oleosa, escorregadia. Uma hora, se você fizer muito força em cima dela, ela muda de forma e vai para outro canto. Ok? Que muitas vezes os cafés são assim, você aperta ele é que nem sabonete. Ele, puf, escapa fora da tua mão. Tá? Se você for ver o sabonete seco, não faz isso, mas ele molhado você não consegue apertar. O escorregadio tá porque não está molhado. Ele seco, o sabonete não é escorregadio. Tá? E ele é também muito nutritivo. Então, qual é a característica fundamental de Jala? Atenção. Ele é a união. Quem mantém a galera junto só é possível a partir daqui. Então, quando uma pessoa que tem muito Jala nela, que é a pessoa de constituição Kapha, ela só se sente viva quando ela está ou perto do divino ou perto das outras pessoas. Quando ela está muito longe, muito afastada, ela não se sente ela. Ok? Então as pessoas de constituição mais vata se sentem mais ela quando tem a capacidade de conversar, falar ou simplesmente entrar em contato com o divino de uma maneira mais sutil. As pessoas de constituição mais pita, que tem mais Agni, têm a necessidade de ser através da transformação e da ação. Muitas vezes isso significa assim, entender o mundo. E as pessoas de constituição mais Kapha, que tem muito atributo de Jala, tem esse aspecto de sentir um mundo material em volta, não é só com coisa assim abstrata, que muitas vezes pode ser o caso dos Vatas. E final, a nossa Terra, que é aquilo que de alguma forma dá amparo e sustentação, estruturação para tudo que existe. Então, qual é a característica maior do Prithvi? Ele ampara, ele estrutura, ele mantém. Então, ele dá a função de dharana, estrutura. Geral, precisa se apoiar em alguém? Estou aqui. Pode fazer o que quiser, pode ficar em cima de mim, que eu banco. Estruturo tudo que você precisa ficar de pé, tudo que você precisa manter, tudo que você precisa garantir. Por isso que, em certo sentido, os Kaphas são os mais confiáveis, porque o campo deles é de Prithvi. A gente vai falando assim um pouco, depois a gente vai explicar melhor, tá? Mas é só para ir se acostumando mais ou menos com a terminologia. E quais são as coisas que você, com a sua lupa ayurvédica, dos atributos, você consegue enxergar ele? Ele principalmente é pesado, e essa característica aqui é super importante, porque foi a primeira vez que ela apareceu, ou seja, só com tamas enquanto tamas é que é pesado, ela caiu no chão de novo. É por quê? Porque tem Prithvi, porque se não tivesse Prithvi, a gravidade não conseguia puxar para baixo. É lento, que é a mesma coisa, só que antes, assim, o Jala ainda era devagar, aqui ficou lento mesmo, assim, parou. Aqui estava no devagar, quase parando, tá? Ele parou, ele é estático. Ele é denso, ou seja, vai passar através dele para você ver só se não fica ali, pum, stuck. Ele ele é matéria enquanto matéria. Isso normalmente é traduzido como grosseiro. Ou seja, é uma matéria em estado mais denso possível. Você consegue ver um estado de total separação do reino mineral ao reino da consciência. Ok? Então, agora, qual é... e uma característica que é importante nessas duas, ele é descendente. Esses daqui, mais ou menos, sobem. Ainda que o Agni não tenha uma energia tão clara assim, o fogo sobe.
Né? As coisas, quando entram no processo de queimação, elas tendem a subir, elas ficam mais leves. O que você conhece que pega fogo e desce? É raro. Se você conseguir encontrar algum exemplo, é raro. Mas essas coisas aqui descem, tá? E o que é a característica fundamental da Terra? O que marca, assim, claramente o princípio da estabilidade? O amparo. Uma pessoa que tem uma constituição que tem muito do atributo de terra, ele é uma pessoa que quer que as outras pessoas contem com ela. Senão ela não se sente viva. Ela tem que saber, as outras pessoas precisam saber que podem contar com ela. Isso significa para ela ser o que ela é. Ok? Por isso que os cafas normalmente são pessoas com quem você senta para conversar. Porque eles querem fundamentalmente expressar esse atributo fundamental na psique, na estrutura energética dela, que é de amparo. Confie em mim. Você pode confiar em mim. Eu estou aqui para você. Né? Que é a frase assim, que você só escuta de um cafa. Bom, então, dessa forma, a gente tem alguns aspectos fundamentais para a gente fechar aqui. Essas são as palavras que normalmente você vai ler. Vento, espaço, fogo, não sei o que e tal. A gente já deu a dinâmica. Só que quando isso daqui está com processo de vida, ou seja, quando Sattva, Rajas e Tamas estão manifestando o que a gente vai ver daqui a pouco, que é Vata, Pitta e Kapha, essas coisas todas elas estão coesas. Tudo isso daqui está mais ou menos se movimentando de uma forma dinâmica e se combinando de uma maneira viva. No momento que a vida cessa, isso daqui começa a se desfazer. Primeiro, Prithvi, que é o denso e sólido, se liquefaz em água. A água, de alguma forma, se sublima, como se ela evaporasse. Através disso ela vira vapor e isso é, de alguma forma, o fogo. Esse vapor tem movimento. Isso é vaio. Esse vaio, de alguma forma, se dissipa e ele volta à caixa. Então, o princípio da vida é o mergulho em algum grau da consciência na matéria sendo, de alguma maneira, estruturada e mantida coesa por essa matéria, e quando ela perde esse impulso vital, ela se desfaz e se esfarela de novo. Então o movimento da vida fica nessa dinâmica. Consciência permeando a matéria, consciência saindo da matéria permitindo que a consciência permeie ela, matéria se desfazendo, não garantindo que a consciência permaneça nela. Ok? Então, esses dois atributos fazem com que esse mundo, que a gente viu na folha de trás, agora possam ter uma coerência onde a gente já está quase conseguindo falar da vida. Já está próximo, assim, está aqui na vizinhança. Andar de baixo a gente chega lá. Ok? Perfeito? Jai Gurudev. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê. Shanti.